Glória a Deus. Amém. Boa noite. Paz do Senhor para vocês. Vocês podem ficar tranquilos, que eu vou começar aqui, mas daqui a pouco eu chamo a Helena. Fiquem tranquilos. Aliás, nós trouxemos um livro que a Helena escreveu, Seja Feliz Hoje, o caminho do contentamento. Às vezes nós vivemos a vida pensando assim, eu vou ser feliz quando eu casar, quando eu tiver filhos, quando eu comprar o meu carro, quando eu reformar a minha casa, quando eu formar na faculdade. Sempre tem um quando, mas o Senhor quer que a gente viva feliz hoje. E na verdade a felicidade é um conceito que, para nós que conhecemos o Senhor, ele é diferente. Na verdade, o que a gente busca, o que a gente pode experimentar hoje é o contentamento. Então, seja feliz hoje, o caminho do contentamento. Aquele contentamento, como Paulo explica, em qualquer circunstância, eu posso estar contente com o que eu tenho e com o que eu não tenho, porque o Senhor é quem cuida de mim. Então, a despeito das adversidades, das dificuldades, dos problemas da nossa vida, do dia a dia e da nossa jornada, nós sabemos que podemos confiar em Deus e podemos ser felizes hoje. Helena dividiu um pouco sobre isso aqui nesse livro. No final dessa reunião, os irmãos ali da lojinha, você pode passar lá e adquirir o seu, vai nos abençoar também. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, eu sou o João Lúcio, da Helena. E eu sou a Helena do João Lúcio. Aleluia. E nós somos casados há 33 anos. Esse ano, com a graça do Senhor, em julho, dia 7 de julho, nós vamos completar 34 anos de casados. E é uma bênção, gente. O vinho, quando fica mais velho, quanto mais velho, melhor. Isso é verdade absoluta. E o Senhor nos agraciou com 4 filhos nessa jornada. Nós temos 4 filhos, 2 casais. A mais velha é a Clara, que esse ano faz 30 anos. Nós estamos um pouco assustados com isso, mas não significa que nós somos velhos, não. Nós somos só experientes, né? Começamos cedo. Clarinha faz 30 anos esse ano. O nosso segundo é o Miguel, que vai fazer 27 anos esse ano. Ele se casou já há 5 anos, casado com a Thaís. E em junho agora vai chegar o primeiro netinho, gente. Miguel e Thaís estão grávidos, em junho agora, se Deus quiser, chega o Tito para alegrar mais ainda a nossa casa. Temos o terceiro filho, que é o Arthur, que vai fazer 25 anos esse ano. O Arthur também já se casou, há 2 anos atrás ele se casou com a Ruth, e ainda não tem neném, mas estamos aguardando. E a nossa caçula é a Sofia, que vai fazer 22 anos agora em julho. Então não tem nenhuma criança mais em casa, né? Todos já estão adultos, vivendo suas vidas, graças a Deus. Agora os netinhos estão chegando para bagunçar tudo de novo. Glória a Deus por isso. E somos uma família absolutamente normal, comum, como a sua. Vivemos um casamento que passa por dificuldades, passa por circunstâncias que precisam ser ajustadas, acertos e erros, e vamos assim nos coordenando uns um ao outro, como a dinâmica que foi feita aqui, percebendo as dificuldades ali, percebendo as limitações um do outro, e cooperando e ajudando. E o casamento é isso daí. Não existe um modelo perfeito. O modelo perfeito para todas as coisas na nossa vida é sempre Jesus. E, aliás, o Senhor fala sobre casamento na palavra toda. Começou com o casamento, quando ele trouxe Eva para Adão, e vai terminar com um casamento nas bodas do Cordeiro, quando nós, como igreja, seremos a noiva que o Senhor Jesus aguarda. Então, casamento, família, é negócio de Deus, do princípio ao fim. Esse é o casamento perfeito. O nosso, aqui na terra, nós estamos fazendo o possível para refletir o caráter de Jesus na nossa vida. Mas o casamento é experimentar um pouquinho aqui no céu do que nos reserva o tempo com o Senhor, quando estivermos com Ele. Mas somos um casal que vive as situações que você também vive na sua casa, no seu casamento, com a sua família. Então, se você veio aqui com aquela expectativa, deixa eu ouvir o João e a Helena para ver o que esses caras têm para falar,
porque seguramente eles têm um modelo perfeito para nos apresentar a partir das experiências deles. Vamos deixar essas expectativas de lado, porque só o Senhor é que pode suprir as nossas expectativas todas. O que nós estamos aqui é compartilhando com vocês as experiências que a gente foi adquirindo ao longo dessa jornada de quase 34 anos. E o Senhor tem nos dado o privilégio de compartilhar. Amém? Que as nossas experiências e aquilo que o Senhor tem nos ensinado possa ser uma bênção para a sua vida, para que vocês também reflitam, procurem melhorar e também sejam uma bênção na vida daqueles que convivem com vocês. As pessoas, quando olharem para a sua vida, para o seu casamento, para a sua casa, para a sua família, possam ver o milagre do Senhor agindo na sua vida e possam desejar experimentar aquilo que nós cremos que vocês já experimentam. Amém? Muito bem. Abra sua Bíblia, por favor, em Jeremias, no capítulo 18. Eu vou usar a versão NVT. Nós vamos ler Jeremias 18, do verso 1 ao 11. Um texto muito conhecido de todos nós, e hoje nós vamos absorver um pouquinho disso daí acerca à luz do casamento. Jeremias 18, a partir do primeiro versículo, diz o seguinte: O Senhor deu outra mensagem a Jeremias: Desça à casa do oleiro, e eu lhe falarei ali. Fui à casa do oleiro, e o encontrei trabalhando na roda. Mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. Por isso, ele amassou o barro e começou novamente. Então o Senhor me deu esta mensagem: Ó Israel, acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com o barro? Como o barro está nas mãos do oleiro, vocês estão em minhas mãos. Se eu anunciar que uma nação ou reino será arrancado, derrubado e destruído, mas essa nação abandonar seus maus caminhos, não a destruirei como havia planejado. E se eu anunciar que plantarei e edificarei uma nação ou reino, mas essa nação praticar o mal e não quiser me obedecer, não a abençoarei como havia declarado. Portanto, Jeremias, vá e proclame a todo o povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém: Assim diz o Senhor, planejo calamidade para vocês, e não o bem. Por isso, cada um abandone seus maus caminhos e faça o que é certo. Pai, em nome de Jesus, esta é a Tua palavra e nós Te louvamos porque temos o privilégio de poder ler e meditar sobre ela. Pedimos que o Teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio nessa noite e que fale aos nossos corações, segundo a Tua vontade, o Teu plano para cada um de nós, para cada casal, para cada família aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, pessoal. No verso 2, diz que o Senhor falou a Jeremias: desça à casa do oleiro e eu lhe falarei ali. Hoje nós vivemos dias em que as pessoas sabem de tudo um pouco, ou pelo menos dizem a todo tempo que são especialistas em todo e qualquer assunto. Não é verdade? Com o advento das redes sociais e a possibilidade de obtermos informações rapidamente sobre qualquer assunto, todo mundo se diz doutor em muitos assuntos, para não dizer todos os assuntos. E é difícil você conseguir estabelecer uma conversa com alguém que esteja realmente desprovido de informações e possa estar com o coração plenamente aberto para ouvir, entender, tentar aprender algo novo. Isso tudo demanda uma atitude de humildade, uma atitude de simplicidade, uma atitude de reconhecer que sempre alguém vai ter alguma coisa nova e diferente para poder te ensinar, e você pode aprender com essa pessoa. E às vezes, a postura hoje arrogante e com o pensamento de que, não, eu sei, eu conheço essas coisas, eu tenho informação, eu já sei sobre isso, dentro do casamento,
ela vem como algo nocivo, destruidor, que impede que o casal fortaleça um com o outro, conheça um ao outro e aprenda como fazer o outro feliz a cada dia. Porque, na verdade, o objetivo nosso, quando a gente se casa, é fazer o outro feliz, não, em primeiro momento, buscar a nossa felicidade. Quando eu e a Helena nos casamos, essa foi a principal mensagem do pastor Márcio quando fez o nosso casamento. João, você vai estar se casando, você vai estar casando agora, não é para ser feliz, mas é para fazer Helena feliz. Helena, você está se casando não para ser feliz, mas para fazer o João feliz. E se os dois tiverem êxito nessa função, nesse objetivo, vai dar certo. Os dois vão experimentar felicidade e a plenitude do casamento. Mas para isso, é preciso a gente ter uma atitude de humildade. Ou seja, nós temos que, em vários momentos, nos permitirmos descer à casa do oleiro. E a casa do oleiro fala de que é necessário que haja mais algum trabalho ainda para que a obra seja completa. Então, desça à casa do oleiro e ali falarei contigo, ali eu lhe falarei. Às vezes a nossa arrogância, nosso orgulho, nosso sentimento de justiça própria nos impede de descermos. E se não descermos, não vamos ouvir o que o Senhor tem para nos falar ali. Então, às vezes, nós precisamos depor as nossas armas de defesa contra o nosso próprio cônjuge, contra a nossa esposa, contra o nosso marido, e nos permitir descer para ouvir o Senhor nos falar ali, na casa do oleiro. Descer significa vir de cima para baixo, diminuir, se humilhar ou se submeter. Então, o primeiro convite que o Senhor faz a Jeremias e hoje faz para você como marido e como esposa é: desça, vem aqui na casa do oleiro. Eu quero te falar algo, mas você precisa abrir mão de alguma coisa, você precisa vir de cima, de onde talvez você pensa que está, para poder aprender de mim. Desça à casa do oleiro, e ali eu falarei contigo. Quem quer ouvir o Senhor? Então você precisa descer. É a ordem do Senhor a Jeremias. E quando a gente faz isso, a gente se humilha, a gente reconhece a nossa dependência do Senhor. A gente reconhece que o que a gente faz de bom é porque o Senhor nos capacitou. Se você está se achando aí um marido muito bom, o Senhor te capacitou para isso. Se você acha que é uma esposa irretocável, que é modelo para todas as pessoas, todas as mulheres que conhecem você, o Senhor te capacitou dessa forma. Mas às vezes esse sentimento revela que, na verdade, você não deixou Deus tocar em alguma área da sua vida. E às vezes você está precisando descer. Às vezes você está muito autoconfiante, você está muito firmado nas suas próprias potencialidades e naquilo que você acha que é muito bom a respeito de si mesmo. Certa vez, eu, Helena e um grupo, ministério do qual nós fazíamos parte lá na Lagoinha Matriz, nós fomos para um lugar chamado Estância Paraíso, que a gente vai para ouvir o Senhor, para depor as nossas defesas e abrir o nosso coração. E nós estávamos ali como grupo e o Senhor estava falando conosco como grupo, mas também individualmente. E durante vários momentos de ministração e de oração e de derramar do Senhor, de vez em quando, os líderes ali, a pastora Zenete e a sua equipe, chamavam um ou outro do grupo e convidava a descer a uma sala, a um lugar que tem lá na estância, chamado Casa do Oleiro. Quem já foi na estância? Já passou na Casa do Oleiro lá? É uma bênção. Então, nós estávamos sendo convidados, a ir em momentos específicos, cada hora um era chamado. E chegou a minha vez. E eu fui lá na Casa do Oleiro, cheguei lá, estava a pastora Zenete com mais uns 2 ou 3 irmãos e irmãs, e ali a gente começou a conversar. E num determinado momento, a pastora Zenete perguntou: João, fala para nós, como que está a sua vida? Como é que você está percebendo a sua vida em várias áreas,
no sentido de como que você está se sentindo, se está tudo bem, ou o que está precisando de algum ajuste. Abra o seu coração aqui para nós. Esse é o momento. E aí eu comecei a falar assim, olha, pastora, minha vida familiar está com essa e essa situação, eu estou precisando corrigir isso daqui, preciso que o Senhor me auxilie nessa questão, esse aspecto aqui. A minha vida com Deus, meu devocional, minha leitura da Bíblia, meu tempo de oração, está assim, 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 preciso desse ajuste e tal. Meu ministério, está assim, também estou com essa dificuldade aqui, não estou conseguindo conciliar essas questões, às vezes tenho esse tipo de sentimento, estou passando por essa provação aqui, não estou sabendo lidar com aquela outra situação, e fui colocando a minha vida financeira, o meu relacionamento com os filhos, criação dos filhos, e fui colocando em cada área da minha vida quais eram as minhas lutas, ou as minhas dificuldades, ou aquilo que eu precisava que Deus fizesse algo, ajustasse algo, e ali eu ia me expondo. Aí no final eu disse para ela, agora tem uma área da minha vida que está top. Pastora, minha área profissional, está tudo a mil maravilhas. Eu sou um profissional respeitado, eu trabalhava naquela época como professor, sou professor de matemática, trabalhei por 25 anos com matemática, e matemática é legal, tá bom? Então eu falei para ela, olha, minha área profissional está tudo jóia, está tudo tranquilo, não tem uma vírgula. Os meus alunos gostam de mim, sou respeitado pelos meus colegas, estou desempenhando o meu papel bem, tenho tido bom feedback, vejo os meus alunos evoluindo, enfim, na área profissional está tudo bem, vamos conversar sobre as outras questões. Aí a pastora Zenete virou para mim e falou assim, João, vamos conversar sobre a sua área profissional, porque é a que está mais precisando de ajuda. Eu falei assim, mas como é? Eu estou te dizendo exatamente o contrário. Eu falei assim, pois é, essa é a área em que você absolutamente não está dependendo de Deus. Você está absolutamente confiado na sua capacidade, no talento que Deus te deu, na sua formação, nas boas experiências. Então você está muito seguro de que você não precisa de Deus nessa área. Então é a pior área da sua vida hoje. Desce aqui, vamos conversar sobre isso. Então às vezes, gente, nós vivemos momentos de alegria, momentos de bom retorno, momentos de bons resultados, momentos de bom feedback, de um tempo sem tempestades, sem dificuldades em alguma área da nossa vida, e nós corremos o risco de pensar que está tudo bem e que por estar tudo bem, nós não dependemos mais de Deus. E nós começamos a confiar na nossa própria capacidade, ou na nossa própria condição. E aí, nós começamos a errar, nós começamos a produzir algo que não é aquilo que o Senhor tem, porque na nossa própria capacidade a gente vai pisar na bola. Nós não podemos deixar de depender de Deus. Então, reflita sobre a sua conduta e o seu comportamento hoje como marido, como esposa, como pais, como casal, como representantes e líderes de uma família, de um núcleo familiar. Às vezes você tem ministério envolvendo famílias. Se você está se achando muito bom e muito autossuficiente, você está precisando descer à casa do oleiro, porque ali o Senhor vai te falar, para te mostrar alguma coisa que na verdade você está com o foco no lugar errado, na sua própria capacidade. E o seu foco tem que voltar para o Senhor. Estar tudo bem não é um mau sinal. O mau sinal é você pensar que se está tudo bem é porque você é bom demais, então você não precisa mais de Deus. Esse é o que é o grande problema. E eu estava dessa forma em relação à minha área profissional naquele tempo, e o Senhor me deu aquela chamada. Então, eu desci, abri o meu coração, e o Senhor fez algo diferente a partir daquele dia, e eu pude experimentar novas experiências, novos frutos, porque o meu coração se abriu e não fiquei baseado na minha própria competência ou naquilo que eu achava que eu dava conta, independentemente de Deus. Uma das piores coisas que pode acontecer na vida de um cristão é ele se sentir independente
do favor de Deus, do que Deus tem que fazer, independente do Senhor, autossuficiente. Isso é um problema gravíssimo, e às vezes isso aparece no relacionamento de casais, e é algo que você deve parar, refletir e corrigir, porque isso pode trazer problemas na sua vida como marido, como mulher, ou na sua vida como pai, enfim, no seu ambiente familiar. Então, desça a casa do oleiro, humilhe-se, se submeta e deixe Deus controlar, deixe Deus continuar te capacitando em todas as áreas. Amém? Filipenses capítulo 2 diz o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que se devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em figura humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O próprio Senhor Jesus se humilhou, não julgou que por ser Deus deveria ser encontrado na posição mais alta, mas ele se esvaziou. Então, quanto mais nós, ainda que seja em uma área que a gente tem o domínio, que a gente já tem experimentado vitória, permaneçamos humildes e prontos para nos esvaziar e sermos cheios do que o Senhor quer fazer em nossa vida. Amém, meus queridos? Muito bem, no verso 3, ele diz assim: fui à casa do oleiro e o encontrei trabalhando na roda. O Senhor está sempre trabalhando em nós. É um processo contínuo, pessoal. Não para. Sempre há o que aprender. Sempre há algo que você pode melhorar. Sempre há um nível a mais para alcançar. O trabalho do Senhor não para. Quando Jeremias desceu à casa do oleiro, ele contemplou o Senhor trabalhando na roda. Ele não estava parado. O Senhor não para. Segunda de Pedro, capítulo 1, nos mostra isso. Por isso mesmo, Pedro diz: empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude. E a virtude, o conhecimento, e ao conhecimento, o domínio próprio, e ao domínio próprio, a perseverança, e a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que você, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Ora, o texto fala sobre quando a gente se converte. Tudo bem, você se converteu? Ótimo. Agora, a partir daqui, então você manifestou sua fé. Não acabou, você não está pronto. Agora, acrescente a sua fé a virtude. Depois a virtude, o conhecimento. Depois ao conhecimento, o domínio próprio. Ou seja, sempre tem alguma coisa a mais para você acrescentar. Sempre tem um degrau a mais para você subir. Sempre há algo a mais para que o Senhor faça em sua vida, até que você comece a experimentar algo maior. Então, o Senhor vai estar sempre trabalhando. Ele está disponível. Nós podemos não usufruir do trabalho de Deus, nós podemos não sermos alcançados, ou não termos o reflexo do trabalho do Senhor na nossa vida, se a gente se fechar e achar que nós estamos prontos e que não precisamos mais do Senhor. Mas Ele continua trabalhando. Então desça à casa do oleiro, lá você vai achar o Senhor trabalhando na roda, com a mão na massa. Tem sempre alguma coisa onde você pode e deve melhorar. E a fonte é o Senhor. A fonte é Deus. Nós devemos buscar, não devemos acomodarmos, pensando que já está tudo resolvido, tudo bem. No final do verso 4, mas o vaso que ele estava fazendo não saiu como desejava, o oleiro. Por isso, ele, o Senhor, amassou o barro e começou
novamente. Olha, ele amassou o barro e começou novamente, por quê? Porque ele percebeu que alguma coisa não estava boa. Ele percebeu que o que ele estava fazendo não saiu da forma como ele queria. Então, o Senhor mudou de ideia. Deixa eu desfazer isso daqui e eu vou refazer. E, aliás, é isso que ele usa como exemplo para dizer para Jeremias o que ele deveria falar para Judá e para Jerusalém, para o povo de Israel. Será que eu, como Deus, não posso também fazer como o oleiro fez ao barro? Percebeu que alguma coisa não saiu conforme o que estava planejado? Eu vou desfazer e fazer novamente. Pensa no Senhor dizendo para você, olha, eu planejei isso para você, mas você tomou essa decisão, aconteceu essa circunstância e a coisa não saiu conforme eu planejei. Vocês se casaram, fizeram votos. E aí quando começou o casamento, porque eles não saem do altar e já experimentam viveram felizes para sempre, né? Depois que a gente diz o sim, coloca a nossa palavra, empenha a nossa honra e vamos para casa, aí que a coisa começa. E aí a gente vê que tem muito parafuso para ser acertado, muita aresta para ser aparada. São duas pessoas diferentes que foram criadas por pais diferentes e agora estão se unindo numa só carne, constituindo uma nova família. A caminhada está começando. Então, os ajustes vão aparecer. Talvez vocês tenham que parar e refazer alguma coisa. Talvez o Senhor vai dizer para vocês, como marido e mulher, e mesmo que vocês já tenham 33, 34 anos ou mais até de casados, mesmo que já sejam avós, mesmo que já sejam aqueles irmãos que estão aconselhando os mais novos, o Senhor sempre pode parar e dizer, vamos refazer isso daqui? Tem alguma coisa para corrigir aqui? Talvez eu vou ter que dar uma quebrada nesse barro, e dói. Você parar e alguém chegar e te amassar e desfazer algo que você construiu já, é um desconforto, não é verdade? Mas se o Senhor não fizer isso, o vaso não vai ficar pronto. O vaso não vai ficar daquela forma que ele precisa ficar para cumprir o papel dele, de ser cheio de algo que ele vai depois transbordar. E, aliás, não é só isso. Às vezes o Senhor tem que pôr a mão, amassar o barro e refazer, como está ilustrado aqui no texto. Mas o processo de produção do barro e do vaso já é um processo de muito trabalhar. O processo de preparação do barro para depois amoldar e ele chegar no final, depois de ter passado pelo forno, e tal vaso pronto, preparado para o seu uso, é um processo delicado, é um processo doloroso, é um processo de muitas indas e vindas, de muito amassar e reamassar, de muito fazer e refazer. E a Helena teve uma experiência, alguns anos atrás, que ela é das artes, e ela foi fazer um curso de modelagem, escultura, e ela teve um curso com alguém que trabalhava com o barro. E durante o curso, ela aprendeu como fazer, e ela viu o processo para se chegar no momento certo de se usar a massa para que o vaso possa ser moldado. Aqui nós vimos que nesse processo as coisas podem ser desfeitas e refeitas, e o Senhor tem que amassar tudo para refazer. Mas até chegar nesse ponto, é um processo de muita dificuldade. E no processo que ela foi aprendendo, ela viu como isso às vezes é doloroso. E como nós temos que ter paciência. E como que nós temos que ser resilientes. E como que nós temos que permitir que o Senhor trabalhe em nós. E muitas vezes isso significa abrir mão de algo e sofrer algo. Sofrer algum dano. Deixar que o Senhor faça uma correção, ou que o Senhor cutuque alguma área da sua vida, alguma coisa que precisa de ser tirado, alguma impureza. E se não for feito, quando for levado a altas temperaturas, o vaso pode explodir. A coisa pode quebrar de uma maneira irreversível. E Helena vai trazer essa experiência aqui, e vai contar algumas coisas que ela aprendeu, trazendo para a realidade agora do relacionamento marido e mulher.
focado nessas experiências que ela aprendeu lá de como que o oleiro trabalha para que o vaso fique pronto. Vamos ouvir. A paz do Senhor, queridos. Quando eu estava fazendo esse curso, a professora comprou a argila e trouxe a argila para a turma. Então, nós éramos uma turma de mais ou menos 20 pessoas, e cada um estava trabalhando numa mesa, e ela pediu para a gente levar aquele rolo que parece rolo de pastel, para abrir massa de pão, de pastel, e cada um estava trabalhando na mesa, e cada um tinha esse rolo, um estilete ou uma faquinha, um material cortante, e a massa. E ela falou assim, vocês vão começar abrindo a massa. E aí a gente começou a abrir a massa. Abre o máximo que você puder, abrimos. Agora você vai passar a lâmina na vertical, em toda a massa. E você vai passar a lâmina o mais próximo possível, um talho do outro talho. Você vai passar o mais rente possível. À medida que vocês forem fazendo isso, vocês vão encontrando algumas pedrinhas na massa. Então, você tem que tirar a pedrinha. Remove a pedrinha e vai colocando aí do lado. Depois que você acabar de fazer todo esse processo na vertical, você vai repetir na horizontal. E nós começamos a trabalhar na massa. E, gente, foi algo muito cansativo. A gente talhando a massa e tal, e de vez em quando a própria pedrinha saltava, ou você escutava o barulhinho dela em atrito com a lâmina, e você olhando para a massa assim, não parecia que tinha pedrinha. Mas as pedrinhas eram bem pequeninas e transparentes. Então, não dava para você percebê-las instantaneamente. Mas, à medida que a gente ia trabalhando, o montinho de pedrinhas ia se acumulando. E eu estava muito cansada já, porque é um trabalho exaustivo. E ela falou, você tem que tomar cuidado, não pode ficar nenhuma pedrinha. Tiramos tudo. Quando nós pensamos, acabou. Eu falei, acabei, professora. Ai, finalmente, meu braço já estava doendo. Ela falou assim, agora vira a massa e faz tudo de novo. Aí eu falei, não, pelo amor de Deus, professora. Já estou com o braço doendo, meu ombro já está doendo. Você vai fazer exatamente isso, Helena. Já tirei as pedrinhas todas. Não tem mais pedra para tirar, não. Ela falou assim, você vai ver. E aí eu recomecei o processo. E, gente, pasmem, tinha muito mais pedrinha. Ficou aquele montinho do lado assim. E a professora explicou, se vocês não tirarem todas as pedras, uma única pedrinha pode destruir a peça depois que ela estiver pronta e for em alta temperatura. Então, você vai trabalhar a massa, depois você vai fazer a peça que você quer fazer. E quando essa peça for para o forno, se ela tiver uma pedrinha, essa pedrinha pode provocar uma rachadura, uma trinca, e pode danificar a sua peça. Acabou o seu trabalho. E aí, eu pensando naquilo, e naquele período que eu estava vivendo isso, Deus estava trabalhando muito na minha vida, tirando pedrinhas. Pedrinhas que eu não percebia que estavam lá, mas que estavam. Pedrinhas que poderiam rachar a minha vida, rachar o meu casamento, rachar o meu relacionamento com Deus, rachar o meu relacionamento com os outros. Pensando nisso, nós trouxemos para vocês algumas pedrinhas que são encontradas nos casamentos e que têm o potencial de acabar com essa peça tão linda que é o casamento, de destruir relacionamentos. A gente escuta muitos casais, a gente aconselha alguns outros casais, acompanhamos alguns casais no processo de crescimento e de vencer os conflitos, e a gente tem visto de uma maneira reincidente essas mesmas características, essas mesmas pedrinhas rachando casamentos. A primeira pedrinha é o individualismo. Não há lugar para o individualismo dentro do casamento. Há lugar para a individualidade. Você não deixa de ser uma pessoa depois que você se casou. Mas individualismo é diferente, é um adoentamento da individualidade. É como quando você só pensa no que é importante para si, você não pensa no que é importante para o seu cônjuge, você não pensa no que é importante para a sua casa, para a dinâmica da família, para o relacionamento de pais e filhos, para o sogro, para a sogra, porque a gente casa com a família inteira, gente.
E aí, quando você entra no individualismo, essa é uma pedrinha que precisa ser removida, porque ela tem rachado vasos. Lá em Filipenses, no capítulo 2, no verso 3 a 5, diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Olha aqui que é a mesma de Cristo Jesus. Quando o texto está falando, não façam por ambição egoísta ou por vaidade, já está dito tudo aqui. Humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Ah, e se essa pessoa não for superior a mim, Helena? Acontece que Jesus, sendo mestre e Senhor, se cingiu de uma toalha e lavou os pés, inclusive de Judas. Se o Senhor da perfeição se esvaziou, por que você não pode se esvaziar? Que a embaixada de Lúcifer é essa na sua vida? Porque Satanás, já sendo grande, queria ser mais. Jesus, sendo tudo, se esvaziou e assumiu a forma de servo. E o nosso modelo não é Satanás, o nosso modelo é Jesus. Então, dentro do casamento, é o lugar disso ser vivenciado e exercitado. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. O povo só cuida do interesse dos outros quando é para fofoca. Hoje eu estava dizendo, gente, se cada um cuidasse do seu pecado, não ia sobrar tempo para ficar observando o pecado alheio. Porque são tantos que eu tenho que combater em mim, tantas áreas que eu preciso de cuidar, de vigiar, de crescer na minha vida, que não sobra tempo para cuidar da vida do outro. Quando você tem uma pessoa cuidando do pecado do outro, é que ela não está cuidando dela. Ela não está dando conta de cuidado dela e ela está sentando em cima da própria cauda, falando da cauda alheia. É a típica pessoa que está com uma tora no olho, falando do cisco do olho alheio. O que está dizendo o texto para a gente? Cuida do que é importante para o outro. Presta atenção no que é importante para o outro. Às vezes você, marido, está expressando a sua linguagem de amor, trabalhando, se dedicando no trabalho, e você pensa, está chegando, eu estou entregando. Ela está entendendo que eu estou trabalhando muito, é para o bem da nossa família. Ela está entendendo que eu estou trabalhando muito, eu estou me dedicando no trabalho, é para dar o sustento para a nossa casa. Mas às vezes não é essa a imagem que está chegando para ela. A comunicação para ela não chegou. Para ela chegou assim, o meu trabalho é mais importante que você, eu vou gastar todo o meu tempo no trabalho e você fica com o resto. Por isso que é muito importante a gente sondar a motivação do nosso coração, porque muitas vezes a gente fala, eu estou fazendo para a família, mas não é nada. É por você mesmo. Você ama o que você faz e detesta ficar em casa cuidando de menino, ou ouvindo a esposa querendo discutir a relação. Ai, que chatice. Vou ficar com os amigos no jogo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Falta de perdão é outra pedrinha. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Mateus 6, 14 e 15. Gente, isso é sério. Aí a gente às vezes aconselha casal e chega para o casal e fala assim, ele falou comigo que eu que se quisesse que fosse trabalhar para ter dinheiro para fazer minha unha. Eu estou trabalhando e ganhando meu dinheiro. Ele me ofendeu, ele me humilhou. Aí o marido fala assim, mas eu já te pedi perdão por ter falado isso. Há quanto tempo tem que ele falou isso com você? 10 anos. Tem 10 anos que o outro te ofendeu, você tá carregando o saco de lixo ao longo do casamento inteiro. Gente, nós precisamos de exercitar perdão dentro do casamento. Falar bobagem a gente fala. Está com a cabeça cheia, fala, mas reconheça o seu erro, peça perdão. Primeira coisa, aprende a pedir perdão. Pisou na bola? Pede perdão. Primeiro que você não é perfeito. E se você não pedir perdão, isso está deixando muito claro que a estrutura de orgulho está prevalecendo na sua vida. E Deus resiste ao soberbo, mas aos humildes Ele concede a sua graça. E uma coisa boa também é quando a gente pede, como pais, perdão por alguma falha que a gente cometeu, a gente pede perdão aos filhos. Às vezes a gente pensa assim, puxa vida, eu como pai, como mãe, vou pedir perdão para o meu filho? Vou perder minha autoridade? Engano, muito pelo contrário. Quando os filhos ouvem pais reconhecendo que falharam em alguma área e pedindo perdão, a leitura que eles fazem é, meu pai, minha mãe cuidam de mim, mas sabem reconhecer quando eles falham. Que bom!
E eles aprendem isso. Às vezes que nós tivemos oportunidade de pedir perdão aos filhos, explicar o motivo e mostrar o nosso arrependimento e o nosso desejo de melhorar, nós subimos no conceito com eles. Aquilo diz para eles: eu posso continuar confiando no meu pai e na minha mãe, porque mesmo quando eles falham, eles reconhecem e voltam atrás porque eles querem o melhor para nós. Então, o pedido de perdão para os filhos é uma bênção muito grande. Então, perdoe o seu cônjuge. Peça perdão e perdoe. Perdoe, perdoe, deixe morrer. Negligência é outra pedrinha. Ah, meu Deus, quantas vezes nós não cumprimos, nós esperamos que o outro cumpra a parte dele, mas a gente não cumpre a nossa. Quantas vezes a gente, sabendo o que a gente tem que fazer, a gente não faz. Isso é negligência. E a pessoa que muito comumente é negligenciada dentro de um casamento, na família, é o que mais acontece. Às vezes você presta muita atenção no que você está fazendo na sua empresa, para o seu patrão, até na igreja, no serviço na igreja. Você é atento, você é dedicado, mas às vezes negligente dentro de casa. Negligente com as suas funções de esposa, negligente com a casa, negligente com os filhos, negligente com a provisão, negligente com as questões financeiras. Então, vamos sondar aí a área que está a negligência, aquilo que a gente precisa fazer, a gente sabe que é o correto, mas muitas vezes a gente não se posiciona e negligencia o outro, inclusive na área sexual, gente. Inclusive na área sexual, e agora eu me dirijo especialmente às mulheres, porque nós não temos, às vezes, a mesma vibe do que os homens têm. Na nossa maioria, sempre tem uma mulher aí pegando fogo. Mas, glória a Deus por isso não é um defeito, isso é uma bênção. Mas, às vezes, nós mulheres precisamos de um pouco mais de estímulo, e dependendo do que rolou no nosso dia, vai afetar a nossa noite. E muitas vezes nós somos negligentes ou fazemos do sexo arma de barganha. Gente, quem faz isso é prostituta. Quem troca sexo por algum benefício, isso é prostituição. Então, vamos tomar cuidado com isso aí, tá bom? O que a Bíblia fala, né? Em Provérbios 3, 27 e 28 diz assim: quanto for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo: volte amanhã e eu darei algo a você. Se pode ajudá-lo hoje. Palavra de Deus. Mais uma pedrinha: falta de comunicação. É aquela história que eu acabei de falar. O que você fala nem sempre significa que está sendo entregue, que o outro está entendendo. Ah, mas eu sou responsável por aquilo que eu falo, não por aquilo que o outro entende. Não quando esse outro é seu cônjuge, não quando esse outro é sua mulher, não quando esse outro é uma só carne com você. A gente tem que fazer tudo para checar. Você entendeu o que eu estou dizendo? Ah, não. Aí o outro falou: não, você está dizendo isso? Não, não é isso que eu estou dizendo. Você entendeu errado. Deixa eu corrigir. Deixa eu comunicar aqui. Sabe, gente, saber ouvir e saber falar. Escolhe as palavras para falar e ouve de verdade. Depõe as armas. Escuta. A gente hoje já vem para uma conversa, o outro está falando, você não está ouvindo o outro. Você não está se colocando no lugar do outro. Você não está tentando capturar o que ele realmente quer te dizer. Você já está montando um argumento para reagir a ele e vencer a discussão. Os dois já perderam. O casamento não ganha assim. Gente, casamento não é um jogo de tênis, onde um está tentando derrotar o outro. Casamento é jogo de frescobol. No frescobol você joga a bola boa para o outro pegar. E o outro vai devolver a bola com você, torcendo para você. E quanto mais tempo a bola flutua no ar, mais os dois ficam felizes. O casamento é jogo de frescobol. A gente tem que parar de querer ganhar a discussão. Tem que ganhar o casal, tem que ganhar a vontade do Senhor, o propósito do Senhor. A família ganha quando os dois estabelecem uma boa comunicação. Lá em Efésios 4, 29 e 31 diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Gente, presta atenção no que vocês estão falando. Palavra depois que sai, não dá para você recolher. Violência verbal, não. Imagina se o Senhor fala com você: não te aguento mais. Sua mocreia, seu horroroso, seu mocorongo, seu preguiçoso. É assim que o Senhor trata a sua igreja?
Não. É assim que a igreja fala com o Senhor? Não. Não saia palavra torpe da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Ô, gente, se a gente fosse crente dentro de casa, o casamento da gente ia ser muito melhor. Ser uma bênção na igreja é fácil. Seja uma bênção para o seu cônjuge. Se você conseguir ser crente para sua mulher, se você conseguir ser crente para o seu marido, você é crente em qualquer lugar. Sobre comunicação, só um pitacozinho aqui, para tentar ajudar as irmãs a comunicar-se com os maridos. Porque nós, homens, nós somos literais, absolutamente literais. E as irmãs, elas são emocionais. E às vezes a sua comunicação, minha irmã, é muito além das palavras. A sua comunicação não verbal, ela é abundante. Vocês dão olhares, franzem testas, dão aquele tom na palavra, a maneira de falar. Às vezes a palavra significa algo, mas o tom que você dá quer dizer exatamente outra coisa. E quero te falar, o seu marido, ele não tem esse entendimento, e nem bola de cristal. Ele não entende a linguagem corporal feminina, pelo menos no início. Os mais experientes aí, que já passaram um tempo estudando, batalhando e tentando compreender, talvez tenham mais experiência. Mas vocês que estão no início do casamento, ajude seu marido. No início, pelo menos, seja literal com o que você quer. Quando você disser que quer, que seja de fato, não dê indireta, porque ele não vai pescar, ele vai ficar vendidaço. Então dá uma força no início, que com o tempo ele vai começando a entender a sua linguagem não verbal. Mais uma pedrinha é o descontrole financeiro. Meu Deus, quantos casamentos sofrem com essa pedrinha? Quantos casamentos terminam por causa de descontrole financeiro? Lá em Provérbios 21:5, qual é o conselho da palavra de Deus? Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Olha isso, gente. Vamos fazer planejamento. Às vezes algumas pessoas, hoje nós temos tantas pessoas dando curso de gestão financeira. Aí os crentes falam, gestão financeira é para quem tem dinheiro, eu não tenho não. Gente, quanto menos dinheiro você tem, mais você precisa saber lidar com ele. Exato. Mais você precisa saber onde investir, quanto economizar, como fazer render, onde de repente conseguir uma renda extra, não ter só uma fonte de ganhos. Sabe, diversificar, não se acomodar à atual situação, mas buscar outras alternativas para você ganhar pelo menos compatível com aquilo que você gasta, diminuir gastos, sanar dívidas, não se endividar novamente. Gente, são preceitos fundamentais. A ninguém deveis nada a não ser o amor. Crente que pega emprestado, não devolve. Crente que dá calote. Tem gente que não quer empregar quem é crente porque rouba no tempo. Gente, misericórdia. Nós somos o povo da luz, a gente precisa de andar na luz. E muitos casamentos sofrem os conflitos quando um dos cônjuges é desequilibrado, tudo fica desequilibrado. Eu me lembro que quando eu era menina, eu descascava batata e minha mãe falava comigo assim, essa casca está muito grossa, afina essa casca, senão seu marido vai acabar na miséria. Minha mãe era bem pragmática. Aí eu falei assim, mãe, o que é isso? Para com isso. E hoje, como dona de casa, eu falo, gente, a economia que uma mulher dentro de casa pode fazer é surreal. É surreal quando a mulher se propõe, se ela é uma boa dona de casa, se ela tem se proposto a ser uma boa dona de casa, a comida não estraga na geladeira, não. É isso aí. Comida estragada na geladeira é dinheiro jogado no ralo. Gastar demais com restaurante, cuidado com isso, gente. Não dá os passos maior que a perna para impressionar quem nem gosta de você. Quem gosta de você do jeito que você é, com as suas condições, com o seu chinelo de borracha. Agora, quem não gosta de você pode cobrir de marca. Entendeu? Só vai ficar perto de você por estar interessado em alguma coisa e levar alguma vantagem. Quem gosta mesmo de você, não gosta apenas daquilo que você pode oferecer. Gosta de você como um todo. Então, cuidado, porque tem muita gente aí se endividando para impressionar quem não está nem aí,
andar com uma turma que não está nem aí para você, enquanto o problema dentro de casa está ficando insustentável. Ah, não, vamos com a turma da igreja. Bem, não dá para a gente ir com a turma da igreja. A gente está endividado. Não dá para comer fora, é muito caro. Mais tarde a gente vai conseguir, mas agora não. Eu quero ir. A gente está ficando excluído da turma da igreja. Gente, vamos amadurecer. Tá? Vamos amadurecer em nome de Jesus, tá bom? Faz um junta-panela lá na sua casa, quer incluir a turma da igreja? Vamos fazer um junta-panela, você traz isso, outro traz aquilo, faz a festa dos crentes. Agora, não vai dando passo maior do que a sua perna, não. Entendeu? E aqui o texto deixou, os planos bem elaborados levam a fartura. Se você consegue economizar hoje, amanhã você vai ter uma situação diferente. Amém. Ok? Outra pedrinha, abuso verbal, emocional e físico. 1 Pedro 3, 9 a 11, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz, com perseverança. Gente, onde um não quer, dois não brigam. Busque a paz com perseverança. E agora eu quero me dirigir aos homens. Às vezes vocês, homens, têm um temperamento explosivo. Às vezes o homem não fala muito. Ele não fala muito, mas vai juntando. Quando encheu a paciência, tudo quanto é impropério sai da boca. Tem algumas mulheres também assim, as valentonas. Então eu quero falar com vocês, cuidado. Isso não glorifica o nome de Deus. Isso é legalidade de Satanás na sua casa. Cuidado com abuso verbal, abuso emocional, chantagem. Cuidado, inclusive abuso físico. Gente, abuso físico é o fundo do poço. E abuso físico não é dar um soco na cara, não. Apertou o braço aqui, sacudiu, já é abuso físico. Jesus não abusa a igreja. Vocês, homens, são mais fortes. É uma covardia um homem bater numa mulher. E não é só uma covardia, é crime. E crime não tem pastor para resolver, não. É polícia. Nós não vamos compactuar com a violência, porque Cristo não violenta a sua igreja. E o padrão para os maridos é como Jesus ama a igreja. E tem, gente, pasmem, no estado de São Paulo, mais de 60% das mulheres que apanham são evangélicas. Isso é estatística vergonhosa. Você não tirou uma mulher de casa para você bater nela. E isso vale para as mulheres que gostam muito de bater em cara de homem. Cara de homem não é bandolim, não. Não é tamborim, não. Não é para bater em cara de ninguém. Violência física é o fundo do poço e é caso de polícia. Eu estou falando isso como Igreja Batista da Lagoinha no mundo. Amém. A Lagoinha não compactua com a violência doméstica. Nem de mulheres que batem em homens, nem homens que batem em mulheres. Isso deve ser denunciado como crime. Isso é caso de polícia. Agora, se você está com vontade de caçar sua mulher e bater nela, chama o terapeuta. Agora, o abuso físico muitas vezes vem como resultado de uma palavra sem limite. Eu ofendo, e o outro reage violentamente. Então, meus irmãos, que a gente freie bem antes de ter vontade de bater. Sejamos respeitosos com as palavras. Porque a gente não desacata o patrão. Por que você desacata seu cônjuge? Você não sai no soco com o seu patrão. Por que você sai no soco com o seu marido, com a sua esposa? Pelo amor de Deus, gente. É o fim da picada isso. Inadmissível. 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 Isso tem que ser denunciado como crime. Em nome de Jesus. Impureza sexual. Adultério. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará. Provérbios 6, 32, 33. A gente já viu o que o adultério causa. 10 minutos de prazer para uma vida de miséria. Quantos casamentos desfeitos pelo adultério, quantos filhos traumatizados pelo adultério.
Quanta miséria. Inclusive a miséria financeira é companheira inseparável do adultério. Então, em nome de Jesus, gente, isso aqui está óbvio. Bebe da água da sua cisterna. Não dê oportunidades para o adultério. O adultério não começa na cama. O adultério começa assim: nossa, cortou o cabelo? Que linda. Guarde os seus elogios, homem, para a sua mulher. É isso aí. Você não vai elogiar a mulher de ninguém. Elogia a sua. Ah, mas ela está bonita. A irmã está bonita. Então fica caladinho para Jesus te dar vitória. Mas não tem nenhum problema. Você que pensa que não. Você que pensa que não. Da mesma forma que vocês, homens, são levados por aquilo que vem, nós, mulheres, somos levados por aquilo que escutamos. E você, mulher, ah, mas você está linda. Meu marido fala a mesma coisa. Corta o mal pela raiz. Começa com uma conexão, um elogio aqui, outro elogio aqui, uma conexão emocional. Aí você está contando coisas que você tinha que contar para o seu cônjuge, para outra mulher, para outro homem. É a mesma lenga-lenga desde que o mundo é mundo. Eu não tenho amigos homens. Meu amigo é meu marido. Meu confidente é meu marido. Eu tenho irmãos, colegas queridos. Posso até chamar de amigos. Mas eu não conto para eles o que eu conto para o meu marido. Eu não confidencio a eles coisas íntimas como eu faço com o meu marido. Cuidado com a conexão emocional. Ela é o início do adultério. Ninguém está andando na retidão e tropecei, fui para a cama com fulano. Isso não acontece, gente. É a mesma lenga-lenga. Então, homens, não elogiem outra mulher que não seja a sua. Não confidencie com outra mulher. Você está passando problema no casamento? Não vai contar para a amiga, não, querido. Vai contar para o pastor, para o terapeuta, para o psicólogo. Vai contar para outra mulher, não. Ok, gente? Vocês estão comigo aqui na mesma página? Fornicação. Tem namorado aqui? Tem gente aqui que não é casado, é namorado, é noivo? Vigia na vida, esses dois. Fornicação continua sendo pecado, tá, gente? Deus reservou o sexo para a proteção do casamento. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão e desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. 1 Tessalonicenses 4, 3-7. Está claro aqui. Vamos desfrutar das coisas no devido tempo. Ah, Helena, pois é, mas nós comemos a sobremesa antes do jantar. Nós transamos antes do casamento. Já pediram perdão? Porque casamento não santifica pecado não, tá, gente? Não é porque você casou que o pecado foi perdoado. Tem que haver o arrependimento. Tem que haver o arrependimento diante de Deus e pedido de pecado, porque muita coisa entra para a próxima geração, porque crianças são concebidas no ambiente sexual de pecado. Ah, mas não acredito nisso. Você é livre para acreditar no que você quiser. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Tem muita coisa estranha acontecendo nessa geração. E muitos dessa geração foram gerados num leito impuro. Por isso que a Bíblia fala, seja o seu leito sem mácula. Casamento não purifica pecado. O que purifica pecado é o sangue de Jesus. Denuncie o seu pecado diante da cruz de Cristo, peça perdão, se arrependa do seu pecado, para que essa brecha seja fechada na sua vida, na sua casa. Porque Satanás já trabalha na ilegalidade, muito mais quando ele tem legalidade. Então vigia na vida. Prostituição. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Homossexualidade, bestialidade. Não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. É repugnante. Não tenha relações sexuais com um animal, contaminando-se com ele. Mulher nenhuma se porá diante de um animal para juntar-se com ele. É depravação.
Não se contaminem com nenhuma dessas coisas, porque assim se contaminaram as nações que vou expulsar da presença de vocês. Levítico 18, 22, 24. Não tem nada novo sob o céu. Pecados aí antigos, que o pessoal agora está querendo arrancar a Bíblia, e vão conseguir. Eles vão querer arrancar da Bíblia, mudar a Bíblia, adaptar a Bíblia. Já tem Bíblias adaptadas sem alguns versículos. Eu estou pregando a palavra de Deus. A palavra de Deus é imutável. Ninguém é obrigado a acreditar nela. Ok? Ninguém é obrigado a acreditar que essa aqui é a palavra de Deus. Então vai viver a sua vida e colher seus frutos para lá. Eu respeito a sua escolha, mas respeite a minha escolha de acreditar nessa palavra. E de dizer que Deus está nos preservando do mal, quando Ele diz para nós nos abstermos de certas coisas. Se você não acredita em Deus, e você quer viver isso, é uma escolha sua. Agora, escolha sabendo o que a Bíblia diz a respeito. Vou voltar a dizer, você é livre para acreditar ou não acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus, mas nós acreditamos. E se nós acreditamos, nós não apenas lemos, mas colocamos em prática. Cuidado com essas pedrinhas, porque elas têm o poder de destruir o seu casamento e seus outros relacionamentos também. Amém. Então são muitas pedrinhas, como vocês viram aí. Imoralidade sexual, falta de perdão, falta de comunicação, falta de posicionamento, egoísmo. E vocês ouviram aqui a palavra do Senhor. E hoje o Senhor diz para vocês, como Ele disse para Jeremias, e como Ele disse para o povo de Judá e de Israel, como ouvimos aqui e lemos no capítulo 18 de Jeremias, no verso 6. O Senhor fala: eu posso fazer com você o mesmo que o oleiro fez ao barro? Eu posso dar uma desmanchada em você para corrigir algumas coisas? Ou eu posso passar uma faquinha para tirar uma pedrinha que eu identifiquei? Você confia no Senhor? Você é capaz de realmente entregar tudo nas mãos dEle? Ou você vai negociar algumas coisas? Não, isso aqui, Senhor, não mexe nessa área não. Essa área eu prefiro ter o controle. Eu prefiro que a minha vontade prevaleça e não a sua. O Senhor pergunta para você: posso fazer com vocês hoje o que o oleiro fez ao barro ou fez à massa? Você confia no Senhor? O Salmo 37, verso 5, diz o seguinte: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele fará. Hoje o Senhor pergunta para você, porque Ele envia os seus profetas. No verso 11, portanto, Jeremias, vá e proclame a todo o povo de Israel. O Senhor envia os seus profetas, Ele tem falado com você, Ele tem trazido pessoas para dizer a você o que Ele quer. Ele envia as profecias também por meio da sua palavra. A questão é, Ele envia os profetas e proclama. E o que você vai fazer com isso? Você vai ouvir o Senhor ou você vai permanecer no seu estado de inércia? Em Mateus 7, para nós terminarmos, o Senhor conta uma história. Ele apresenta uma comparação entre dois homens, dois tipos de comportamento. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato. Compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva e correu os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua ruína. Então esses dois homens, esses dois tipos de pessoas, os dois ouviram. O texto diz, eles são homens que ouviram a palavra. Às vezes você tem ouvido a palavra de Deus, tem lido, tem escutado o que os profetas têm dito, proclamado em nome do Senhor, e tem achado lindo, maravilhoso, tudo bem, vamos aplaudir, que legal, que palavra boa, que mensagem legal, que conceito
primordial, isso é bom demais, todo mundo devia adotar essa postura, isso é o correto, olha que bênção. Você acha maravilhoso porque você ouviu, mas a diferença não é no fato de ter ouvido, mas é o que você fez depois do alerta. A diferença de ter uma base sólida, firmado na rocha, e uma base na areia que vai ceder com as intempéries da vida, é o que você fez depois, é se você as colocou em prática. Então desça à casa do oleiro, abra o seu coração para o Senhor, deixa Ele mexer, vai doer, vai ser incômodo, mas deixa Ele tirar as impurezas, deixa Ele remover as pedrinhas, e não apenas fique achando lindo, maravilhoso tudo que você ouviu, mas coloque em prática na sua vida como marido, como mulher e como família. Feche os seus olhos. Um casamento saudável, equilibrado, feliz, ele não é um acaso, não é sorte, é intencionalidade. É como cuidar de um jardim. É como cuidar de uma videira. Se você quer que seja boa a produção de vinho, você precisa de afastar as pragas, de fazer a poda na estação propícia, de preparar a terra, de respeitar as estações. Para um jardim florescer, ele pode ter flores espontâneas, acontece por um tempo, mas se você não limpar, não cuidar, não cercar esse jardim, ele vai ser atacado, destruído, pisoteado. E o casamento não é diferente, meus irmãos. Não foi à toa que Jesus começou fazendo milagres em um casamento. Ele pode transformar água em vinho no seu. E às vezes você pensa, não, já passou muito tempo, a gente já está cheio de mania, a gente já se machucou muito. Mas eu quero te dizer que o melhor vinho fica para o final. Quando Jesus entra na história, o melhor vinho fica para o final. A tradução de bem-aventurado é algo que foi traduzido para o português como feliz. Feliz. Mas no grego é muito mais rica a palavra. No hebraico também. Então feliz não é só feliz, um estado emocional favorável, mas é aquele que atinge seus fins, cumpre os seus propósitos e floresce. Que no nosso casamento a gente atinja os fins, cumpramos o propósito, para que a gente possa florescer. Entenda, florescer vem no final do processo. Você tem que plantar e regar aquilo que você quer colher. E hoje nós demos para vocês alguns elementos aqui. E você precisa decidir o que você vai fazer com isso. Senão você entra e sai em encontros para casais e nada muda. E gente, honestamente, a gente não está junto só para passar o tempo. A gente está junto porque a gente quer ser feliz. A gente quer fazer o outro feliz, a gente quer desfrutar de alegria, partilhando a jornada juntos. A gente não casou para viver um inferno. A gente não casou para viver numa casa em conflito, para a gente querer fugir de casa. Não, a gente casou para querer voltar para casa. A gente casou para desfrutar da companhia uns dos outros. Mas quantas pedrinhas tem sabotado? Talvez você nessa noite tenha identificado alguma pedrinha. Está aí no seu relacionamento
trincando a peça, estragando. Um vaso trincado, ele não retém nada. Tudo que entra, sai. E o Senhor precisa de refazer esse vaso, tirar as pedrinhas. E você precisa deixar o olheiro fazer isso. Que assim como Deus usou o exemplo do oleiro para ensinar, para ser didático com Jeremias, que esse exemplo também nos ensine hoje. Que a gente desça à casa do oleiro e observe como o oleiro trabalha e como Deus quer trabalhar em cada um de nós. Ore pelo seu cônjuge agora. Tome a mão aí do seu cônjuge, da sua esposa, e ore juntos. Vamos orar juntos, vamos orar uns pelos outros. Nessa noite, Pai, nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor é um Deus que insiste. O Senhor é um Deus que nos ensina através da Tua palavra. O Senhor é um Deus que nos convence pelo poder do Teu Espírito. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a tomar decisões a partir de hoje, a partir de tudo aquilo que o Senhor nos ensinou nessa noite. Que o Senhor nos desperte como maridos, como mulheres, a tomarmos as decisões e nos posicionarmos como precisamos nos posicionar dentro do nosso relacionamento. Que as pedrinhas sejam retiradas, Senhor, para que a nossa peça, para que o nosso vaso fique íntegro, seja um vaso de honra, que o nosso casamento seja um casamento de honra, que a nossa casa seja uma casa de honra, e que retenha as bênçãos do Senhor, que o Senhor possa derramar sobre nós o bálsamo, o óleo, o alimento, a provisão do Senhor, a alegria, o amor, e que esse vaso, que é o nosso casamento, o nosso relacionamento, possa reter o Teu amor, a Tua bênção, a Tua graça. A gente não quer se esvaziar, Senhor, mas a gente quer que o Senhor encha até transbordar, para que a nossa vida também abençoe outras pessoas. Que as suas bênçãos que passem pela nossa casa, que passem pelo nosso casamento, transborde e alcance a vida de outras pessoas. Pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu perdão. Pedimos a Deus que o Senhor nos ajude a não sermos negligentes, a não sermos apáticos, omissos, violentos, caluniadores, mentirosos, adúlteros. Ó Senhor, desorganizados nas finanças, autocentrados, egoístas. Retira essas pedras de nós, Espírito de Deus, e faz de nós homens e mulheres segundo o Teu coração, dadivosos, generosos, amorosos, atentos às necessidades uns dos outros. Que sejamos cristãos, Senhor, na essência dessa palavra, imitadores de Cristo, dentro da nossa casa, amando o nosso próximo mais próximo, o nosso cônjuge. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos.